Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Que tenhamos uma noite, muito proveitosa, muito rica para os nossos conhecimentos. E para iniciarmos do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 122, intitulada Hoje, onde estivermos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim de um corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quantas vezes temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira? Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para as nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milionárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Olvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Elevemos, então, os nossos pensamentos ao alto e rendamos graças ao Pai pelo dom da vida e por tantas oportunidades que nos concede diariamente. Agradecemos a Jesus pela sua vinda a este plano, por nos mostrar que a morte não existe e que a vida continua sempre. A Dr. Bezerra e toda a equipe desta casa, o nosso agradecimento por essa casa que nos abriga, que nos fornece tantas informações, tantas oportunidades para que aproveitemos da melhor forma possível a nossa estadia. E rogamos de Pai amado, por tantos irmãos que percorrem este mundo sem uma fé, sem perceber o quão grandioso é a tua criação e o quão grandioso é o teu amor por todos nós. Agradecemos por tantas possibilidades e rogamos que permaneça sempre conosco, não só agora, mas a cada dia das nossas vidas. E assim, rogamos a permissão para dar início ao nosso estudo da noite e que a nossa irmã seja intuída, seja abençoada e que as suas palavras possam tocar os nossos corações e nos ajudar a lá fora sermos cada dia um pouquinho melhores. Que assim seja. Então, hoje, na nossa Odisseia, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, a Roseli vai trazer para nós mais um capítulo, o capítulo 19, A Fé Transforma. Com a palavra. Boa noite, meus irmãos.
mais uma vez com o coração cheio de felicidade por poder estar aqui, num dia, né, que é um dia que marca tanto as vidas da gente. Eu acredito que todos nós passamos por esse dia com saudade de alguém. Todo mundo conhece alguém que já voltou para a pátria espiritual e que tenha deixado saudade aqui nos corações que ficaram, né? Então é um dia marcado por lembranças, por saudade, por recordações, mas não deve ser um dia de tristeza, porque nós sabemos que a vida continua. Alguns mudam de palco, né? Porque a vida aqui é um palco. Outros foram para outros palcos. Mas o amor que é plantado nos corações, esse permanece. Esse sobrevive à morte do corpo físico, né? E não é só um dia de tristeza. Não deve ser marcado só por tristeza. É um dia que deve ser lembrado também por boas conquistas, por coisas boas, não é mesmo? Assim como todos os dias das nossas vidas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 19 e nós vamos falar sobre a fé que transporta montanhas. E, meus irmãos, falar sobre a fé é de uma responsabilidade gigantesca, porque a gente tem a obrigação de, quando fala em fé, de fazer com que as pessoas compreendam o que é que a fé desperta em nós, o que é que a fé é capaz de fazer em nós. E às vezes, se a gente não falar como deve, a gente pode até abalar a fé de alguém, né? Então eu rogo a Jesus, rogo aos benfeitores que dirigem esta casa, ao meu mentor espiritual e a todos vocês que nos auxiliem, porque o tema é muito bom e o tema é muito interessante. Por que Kardec teria dado exatamente este nome a este capítulo, a fé que transporta montanhas? Porque ele poderia ter dado simplesmente o nome a fé, né? Mas não, ele foi além. Ele deu o nome à fé que transporta montanhas. E nós sabemos que a obra toda, né, da codificação do Espiritismo, ela é uma obra que veio planejadinha. O Evangelho, segundo o Espiritismo, também obedece a um planejamento. E quando a gente começa a estudar cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente observa uma coisa, que cada capítulo ele se encaixa no capítulo anterior e no capítulo seguinte. Há um entrosamento entre um capítulo e outro, como se um capítulo estivesse preparando o nosso entendimento para o capítulo seguinte. Se não, vejamos, o último capítulo que foi apresentado aqui, foi até apresentado pela nossa irmã Ana Bastos, foi o capítulo Muitos os chamados, poucos os escolhidos, que é o capítulo que antecede esse. O capítulo Muitos os chamados e poucos os escolhidos se refere justamente a todos aqueles que ouvem o chamado de Deus, que tomam conhecimento do chamado de Deus, mas muitos poucos se esforçam para atender aquele chamado, se preparam para atender aquele chamado, né? Então Deus, ele nos enviou os seus chamados através dos 10 mandamentos, através do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, através do Consolador, que é o Espiritismo, e as pessoas, mesmo tendo conhecimento, contato com esses ensinamentos, poucos se aprofundam neles. Por isso, poucos são os escolhidos. Chamados são todos, mas poucos são os escolhidos, porque poucos se esforçam para compreender e para bem atender ao chamado de Deus. Aí vem o capítulo que nós vamos estudar hoje, a fé que transporta montanhas. A fé que transporta montanhas é um capítulo que vai nos falar de como a fé, a verdadeira fé, nos capacita. Porque a fé nos capacita, e nós vamos ver isso aqui, para tudo.
para os desafios que enfrentamos na vida, porque ai de nós, se não tivéssemos fé, como enfrentaríamos a dor, as dificuldades, enfim, todos os obstáculos que a gente enfrenta na vida? Como, por exemplo, o dia de hoje, um dia de saudade. Se não tivéssemos fé, como enfrentaríamos a separação física daqueles que amamos? Então, a fé, ela nos capacita. E aí vem o próximo capítulo, né? Os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora são todos aqueles que, atendendo ao chamado do Senhor, tomando conhecimento do chamado do Senhor, se capacitaram através da fé para poder, no momento exato, agir. E o momento exato é agora, período de transição planetária, onde nós temos o compromisso de levar, de divulgar essas mensagens para todos aqueles com quem nós, nos encontramos por aí. Então vejam como é interessante, como que os capítulos se encaixam um no outro. Então nós estamos estudando hoje a fé que transporta montanhas, justamente para nos capacitarmos para o trabalho que nós temos que exercer aí na vida. A palavra fé, ela tem origem no grego pistia, que significa crer, acreditar, e no latim fides, que significa fidelidade. Então, isso quer dizer que ter fé não é somente acreditar, não é somente ter uma crença, Acreditar é o embrião da fé. Acreditar é o princípio da fé. Porque a fé, aquele que tem fé de verdade, ele possui uma relação de fidelidade com Deus. Sabe o que é uma relação de fidelidade com Deus? É quando a gente enfrenta um desafio, uma dificuldade, e ainda assim diz: Senhor, que seja feita a sua vontade. Eu estou aqui, eu aceito aquilo que o Senhor determinou para mim. Isso é fidelidade, é não questionar, é não duvidar da grandiosidade de Deus, mesmo diante das dificuldades, dos enfrentamentos. Então, meus irmãos, ter fé é uma atitude de entrega, de confiança. Emmanuel nos ensina: a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações, não surge assim. A conquista da crença edificante já é a fé, não é aquela crença embrionária, A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Porque a fé é algo que nós vamos desenvolvendo em nós, aos poucos, com persistência, resistindo às dificuldades, resistindo aos obstáculos, mas mantendo a fidelidade. Então a fé, ela é uma construção diária, é uma construção que leva tempo. Na questão 354 de O Consolador, Emmanuel afirma assim: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas de afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Porque fé exige sentimento. Não basta dizer eu tenho fé racional, porque se você tiver fé racional, a sua fé será fria, egoísta. Sim, a fé deve ser racional, mas ela deve ser acompanhada de sentimento, para que a sua fé torne você uma pessoa melhor, e não apenas uma pessoa arrogante de que sabe, de que conhece, mas tem que te tornar uma pessoa melhor, senão de que adianta ter fé? A fé, então, ela tem que nos capacitar, tem que nos fazer agir, tem que nos fazer tomar atitudes diferentes daquele que não tem fé.
que a fé nos capacita? A resposta está nas palavras de Jesus. Ele disse assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Nada. Então, Jesus disse que, tendo fé, estamos capacitados a fazer grandes feitos. Não é isso que ele disse? Então, vamos ver um exemplo aqui de alguém que foi capacitado pela fé. E nós vamos pegar um exemplo que é o preferido de muitos nos evangelhos, porque era o mais cabeça dura. Vamos falar de Pedro. Certa vez Jesus estava falando a uma grande multidão. Como estava ficando uma aglomeração muito grande de pessoas, os discípulos entraram no barco. E o barco foi levado pelas ondas até ficar mais distante da praia. Quando Jesus terminou de atender a toda aquela multidão, ele então se dirigiu para os seus discípulos. Mas ele se dirigiu caminhando sobre as águas. Os discípulos, quando viram aquilo, eles ficaram muito assustados. E começaram a gritar, dizendo: é um fantasma! Jesus falou assim: calma, sou eu, Jesus. E aí Pedro, diz assim: Senhor, se for realmente tu, ordena que eu caminhe sobre as águas e vá ao teu encontro. Então Jesus disse assim: venha, Pedro, venha ao meu encontro. Pedro então desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Mas estava uma ventania muito forte. E durante aquela ventania, Pedro sentiu medo. Ele falou: ai, esse vento vai me empurrar para baixo. E imediatamente, assim que Pedro sentiu medo, ele começou a afundar. Senhor, me socorre. Jesus então estendeu a mão para ele, puxou ele e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Naquele momento ali, meus irmãos, a fé de Pedro estava ainda em construção. Ele ainda não era aquele Pedro que hoje nós conhecemos, forte, divulgador do Evangelho do Cristo. A fé dele estava em construção. E a exemplo de Pedro, todos nós, quando estamos construindo a nossa fé, somos frágeis. Corremos o risco de fraquejar como Pedro fraquejou. A gente vai se preocupar mais com o vento do que com a fé. E aí o vento vai nos abalar e nós vamos começar a afundar. Mas Jesus vem e ajuda a gente a emergir. Então, esse processo de construção da fé é um processo difícil, mas a gente deve ter persistência. E vamos continuar aqui no exemplo de Pedro. A fé de Pedro não foi construída em um dia. A fé de Pedro foi construída durante muitos anos e foi uma construção que nunca parou. Ele sempre ia acrescentando algo ali à fé dele. Mas vocês se recordam do Evangelho? Pedro negou a Cristo. Pedro, andando do lado dele, vendo tudo que ele fez, naquele processo de construção da fé, negou a Cristo. Que coisa! Mas, depois de algum tempo, aquele mesmo Pedro que afundou nas águas pela fé vacilante, que negou a Cristo, passava certa vez pela porta do templo. E ali, um paralítico, porque nas portas dos templos, as pessoas que não tinham condições de trabalhar, de se sustentar, ficavam ali esmolando.
Então o paralítico pediu a Pedro uma esmola. E Pedro disse aquela frase linda: eu não tenho nem ouro, nem prata para te dar, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o paralítico levantou e andou e saiu cantarolando. Então, aquele momento foi o momento em que a crença de Pedro se transformou em fé. Porque ele foi capaz, cumprindo aquilo que o Cristo havia dito, de fazer as mesmas coisas que o Cristo fazia. Aquela fé que vacilou no começo, que negou a Cristo, se construiu. Se construiu com muita luta, com muito sofrimento, com padecimentos que nós conhecemos pelos evangelhos. Mas se construiu e se constituiu uma fé sólida. Ou seja, Pedro foi capacitado pela fé. E assim como a fé capacitou Pedro, a fé capacitou Saulo a ser Paulo. A fé capacitou Zaqueu a ser Bezerra de Menezes. A fé capacitou o senador Públio Lentulus a ser Emmanuel. A fé capacitou Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros que existem por aí. E ela nos capacita. A fé nos capacita também. Mas o importante é que nós acreditemos, porque é assim que começa, né? Começa com eu acredito e termina com eu sei, eu tenho certeza. A fé, ela nos possibilita uma vida mais leve. Mas não é que quem tem fé não vai ter problemas, não. É que quem tem fé vence as dificuldades, tem mais força para enfrentar os problemas, tem esperança no coração. E o Espiritismo, ele vem trazer para nós essa fé que é racional, essa fé que é construída em cada ensinamento, em cada lição. O Espiritismo, ele nos dá uma fé que nos permite evoluir, que nos permite compreender até mesmo o porquê da dor. Esta é que é a fé inabalável. Porque em qualquer época da humanidade ela encara frente a frente a razão. E foi o que Kardec nos disse. Que a fé inabalável é aquela que encara frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Ensinamentos que o Espiritismo trouxe para nós, lá na época de Kardec, que época difícil, são ensinamentos atuais hoje e permanecerão atuais. Eu vou dar um exemplo, um outro exemplo para vocês. Há um jovem que eu sigo ele no Instagram. Esse jovem, ele nasceu na condição homossexual. Só que ele é de uma família evangélica. E ele, desde criança, frequenta a igreja evangélica. Mas a igreja evangélica deste rapaz ensinou a ele que se ele não modificasse, ele iria queimar eternamente no fogo do inferno. Porque Deus condena o homossexual à homossexualidade. E este rapaz, durante algum tempo, ele se sacrificou em nome desta fé. Ele tentou ser aquilo que ele não é, aquilo que é contra a essência dele, a natureza dele. E o resultado é que esse rapaz hoje se encontra num surto absurdo. E a fé dele está muito abalada. Porque ele não consegue lutar contra aquilo que é ele. E então ele questiona assim:
Deus me fez assim. Eu sou assim desde criança, a vida toda eu fui assim. Então, como que Deus me faz assim e esse mesmo Deus que me fez assim me condena? Esta fé não é raciocinada. Mas o que o Espiritismo vem nos esclarecer sobre isso? E está lá na Revista Espírita, escrito por Kardec. O espírito não possui sexo. Sexo é uma condição orgânica do corpo físico. Tanto que o espírito pode encarnar tanto em um corpo masculino quanto em um corpo feminino. Não faz diferença para o espírito. A diferença que faz é o aprendizado naquela condição. Porque há coisas que nós só vamos aprender na condição masculina e outras coisas nós só aprendemos na condição feminina. E o que acontece? Está lá na Revista Espírita. Muitas vezes o espírito vem reencarnando por vezes seguida numa mesma condição. E quando ele reencarna numa polaridade diferente daquela que ele reencarnou diversas vezes, pode acontecer de que ele traga ainda com ele os hábitos, os trejeitos das outras encarnações. Então, como que alguém pode dizer para essa pessoa: você está condenado? Por uma questão como essa, é que o Espiritismo, desde a época em que foi codificado por Kardec, já orientava isso, orienta isso hoje, e nesse momento hoje, essa orientação vai salvar muitas vidas, e vai continuar orientando. Então é por isso, quem hoje não analisa deste lado, não encara a razão de frente. Mas o Espiritismo encara a razão de frente ainda hoje. E vai continuar encarando. Por isso que a fé espírita é inabalável. Por causa desses ensinamentos, né, do tipo desse. O Espiritismo, então, ele responde e esclarece para a gente todas as nossas perguntas, todas as nossas dúvidas. E isso vai nos preparando para a vida, para as experiências que vivemos hoje, para as experiências que viveremos no futuro, para o nosso aprendizado. São tantas questões nas quais o Espiritismo se mantém atual. Por exemplo, eu acho que eu já até falei aqui uma vez, não sei, mas encaixa muito bem nesse contexto. A NASA, uns anos atrás, contratou 12 padres, né, teólogos, para que eles desenvolvessem um estudo para se compreender se as religiões seriam abaladas caso a NASA viesse a admitir que há vida inteligente em outros planetas, fora do planeta Terra. Então, nós temos aqui uma questão. Por qual motivo a NASA iria pedir a 12 teólogos que desenvolvessem esse estudo? À toa? Em vão? Não, né? Agora, e com relação ao Espiritismo? O Espiritismo, caso a NASA viesse a público admitir a vida inteligente nos outros planetas, o Espiritismo seria abalado por esta revelação? Não, porque o Espiritismo nos ensina isso. Está lá no Livro dos Espíritos, todos os globos são habitados. Então, a nossa fé não se abalaria. São questões assim que nos mostram a racionalidade da fé espírita, mas que deve ser acompanhada de sentimento. Isso é fé raciocinada, isso é fé inabalável. Mas voltando a Jesus, por que foi que Jesus nos afirmou que a nossa fé seria capaz de transportar montanhas? Será que Jesus estava metaforizando? Será que Jesus estava brincando, fazendo uma piada? Não. Jesus coordenou todos os trabalhos de construção do nosso planeta.
espírito evoluidíssimo, grau crístico, tem conhecimentos que nós estamos muito longe de entender. Então, ele sabe como funciona cada coisa. Nós sabemos um pouco, o Espiritismo nos ensina, né, que tudo que existe a partir de modificações do fluido cósmico universal. Então, nós entendemos que aquilo tudo que Jesus fez não era milagre. Porque milagre, na acepção da palavra, é fazer aquilo que é impossível, que contraria as leis naturais. Mas tudo que Jesus fez não contrariava as leis naturais. Apenas ele fez se utilizando de conhecimentos que nós ainda não possuímos. Mas não contraria as leis da natureza. Então, por exemplo, quando Jesus curou os cegos, limpou leprosos, ele se utilizava de um conhecimento que ele possui. Não é algo miraculoso, não é algo que surge assim, vou fazer. Não é assim, é conhecimento, né? Então, o que Jesus fez foi movimentar elementos que nós desconhecemos de uma forma que nós também não conhecemos. Mas aí ele vem e disse que nós seríamos capazes de fazer tudo aquilo se tivéssemos fé. Olha que coisa bacana. Será que a gente consegue se imaginar fazendo tudo que Jesus fez? Quem já estudou os milagres na Gênese e os fluidos no Livro dos Espíritos consegue entender um pouco, né? E nós aprendemos que o fluido, ele é transformado, modificado, direcionado pela nossa vontade. Tanto que quando a gente estuda magnetismo, a gente aprende que a nossa vontade é que vai qualificar o fluido que a gente está doando durante um trabalho de passe. Então, é necessário ter vontade. A primeira coisa para você conseguir fazer. Vontade. Aí vem a crença, que se transforma em fé, e não vamos nos esquecer da capacitação, né? Então, por exemplo, quando o leproso chegou para Jesus e disse assim: Senhor, se queres, me cura. Jesus disse assim: eu quero ser limpo. Naquele instante, Jesus usou da vontade dele, unido ao conhecimento dele, e manipulou ali, transformou, quer dizer, ali, os fluidos que compõem o corpo físico e o perispírito daquele rapaz. E essa modificação provocou a limpeza do corpo dele. Obviamente, nós não podemos nos comparar com Jesus, né? Mas Jesus é o modelo que nós temos que imitar. Ele é o nosso modelo. No item 5 desse capítulo, Kardec diz assim: o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem esses estranhos fenômenos de cura, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Por essa razão foi que Jesus disse aos seus discípulos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Imaginem vocês o que nós seremos capazes de fazer juntando vontade, conhecimento e fé. Ter fé na existência de um ser superior, uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como está lá na questão primeira de O Livro dos Espíritos, né? Ou como disse o filósofo grego Aristóteles, o primeiro motor, né? É compreender que todo efeito possui uma causa.
pessoa que duvida da existência de um ser superior, ela pode ser comparada a uma flor que duvida da existência da semente que lhe originou. Ela pode ser comparada a um filho que nega a existência do pai. Vejam todos esses planetas aí no universo. Vamos pensar somente na Lua aqui pertinho de nós. Nós temos marés altas quando a Lua se aproxima mais da Terra. E ali o seu campo gravitacional faz com que as ondas se elevem, não é? Nesse momento nós temos as marés altas. E se a Lua se aproximasse um pouquinho mais? Teríamos tsunamis destruidores, não é mesmo? A distância da Lua para a Terra é perfeita. Quem foi que calculou essa distância? Quem foi que colocou cada um no seu lugar? Quem é que controla a órbita dos planetas que estão aí no universo? A velocidade com que a Terra gira em torno do Sol, em torno do seu próprio eixo. Tudo muito bem planejado, tudo muito bem arquitetado, né? Por isso que os nossos irmãos maçons chamam de o grande arquiteto do universo. Finalmente, quando nós conseguimos evoluir da crença para a fé, aí vem a nossa compreensão de que a nossa fé deve ser movimentada no bem, fazer o bem, falar o bem, pensar o bem, agir no bem, perdoar, amar, amparar, ouvir, aconselhar, orientar, esclarecer. A gente pode ter tantas atitudes no bem, porque de que adianta ter fé se você não vai fazer nada para melhorar o mundo? A fé nos capacita para isso. É por isso que a fé tem que ser aliada ao sentimento, para que aqueles que têm fé possam deixar a sua colaboração. A fé, ela deve produzir frutos. Afinal de contas, nós aprendemos que a fé sem obras é morta. Ela tem que produzir frutos. Jesus disse que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos fazer tudo aquilo que nós temos notícia que ele fez, não é mesmo? Mas em outro trecho, lá em Mateus, capítulo 13, versículo 31 e 32, vejam o que Jesus diz a respeito do grão de mostarda. Ele fala assim: embora o grão de mostarda seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior de todas as hortaliças e se torna árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Então Jesus está nos dizendo assim, que aquilo que começa minúsculo, como um grãozinho de mostarda, vai se transformar em uma árvore que vai dar abrigo. Essa é a tendência da nossa fé. Então vamos pensar se a nossa fé tem nos abrigado das tempestades da vida, do sol muito quente. Será que a nossa fé tem nos proporcionado isso? Se não tem proporcionado, o que está faltando para que proporcione? Porque a tendência da fé é essa, é se transformar em uma grande árvore e nos abrigar em seus ramos. Jesus disse que nós devemos, uma comparação, né, com o grão da mostarda, elevar de crença para a fé. E que muito embora a nossa crença seja ainda o embrião da fé, ela vai evoluir para uma fé viva, para uma fé gigantesca, para uma fé capaz de transformar tudo aquilo que precisa ser transformado em nós, mas no outro não. Então, vamos analisar se nós já estamos conseguindo transformar alguma coisa com a nossa fé, porque eu disse várias vezes e volto a repetir, não basta ter fé, a gente tem que colocar ela em prática.
Então, nós tivemos aqui o exemplo de Simão Pedro, que iniciou se afundando nas águas, com uma fé vacilante, né, com uma fé receosa, duvidosa, e depois ele concluiu a caminhada dele curando paralíticos. Mas nós temos muitos outros exemplos. Temos exemplos maravilhosos aí. Nós temos o exemplo do nosso irmão Chico Xavier, que viveu uma vida tão cheia de problemas, tão cheia de dificuldades, né? A gente fala dele porque ele está mais perto da gente, é uma história mais recente. Doenças físicas, dificuldade financeira, preconceito religioso, desrespeito. Divaldo Franco também, doença física, solidão. Quantos obstáculos esses homens venceram por causa da fé deles. Então a gente tem que aprender com esses exemplos a desenvolver em nós essa fé. Não é achar que porque eu creio eu estou imune às dificuldades da vida. Não. É porque eu creio, eu vou saber enfrentar todos os turbilhões que, para o meu benefício, Deus permite que eu passe. Porque só acontece porque Deus permite, né? Há a história de um indiano chamado Dashiram. A história de Dashiramandi é uma história bem bonita, bem bacana. E ilustra para a gente a fé que transporta montanhas. Dashiram, um homem muito humilde, muito pobre lá da Índia, viu a sua companheira de vida adoecer. Eles moravam em um povoado que não tinha assistência médica. Então ele tinha que levar a esposa dele para o atendimento médico. Só que o médico mais próximo ficava a 70 quilômetros de distância. Dashiram colocou a mulher no próprio ombro, não possuía carro, e tentou, usando todas as suas forças, socorrê-la, levá-la ao médico. No meio do caminho existia uma montanha. E essa montanha, se ele conseguisse passar por ela, iria encurtar o caminho que ele necessitava percorrer para chegar ao médico. Ele então falou, eu vou por aqui, porque por aqui eu vou poupar tempo. E tentou, usando de todas as suas forças, carregar a esposa nas costas, subindo aquela montanha. Infelizmente, a esposa dele veio a falecer. Ele não conseguiu salvar a vida da esposa dele. Ele voltou então para casa, triste, abatido, mas ele pensou, eu acho que eu posso mudar isso. Nesse momento que ele pensou, eu acho que eu posso mudar isso, ele estava na crença. Ele acreditava que aquilo podia ser diferente para outras pessoas. Dashiram então evoluiu para a fé. Eu vou mudar isso. E aí então ele teve que se capacitar. Ele vendeu as cabras e os bodes que ele possuía para comprar ferramentas. Ferramentas para quê? Ele planejou. Eu vou fazer um caminho no meio desta montanha. As pessoas, quando viram Dashiram subir a montanha sozinho e ali com um martelo e um cinzel começar a quebrar a montanha, riram muito dele. Porque quem não tem fé não compreende quem tem. A pessoa que não tem fé, ela não compreende quem tem. Ela acha que aquele que tem fé é um bobo, é um místico, é um coitado, é um alienado. Então aqueles que não têm fé não compreendem quem tem.
Mas Dáshira não se importou com isso. E ele continuou ali, com o martelo e com o cinzel e com a sua solidão. Porque as pessoas se afastaram dele, achando que ele estava louco por ter perdido a esposa. E as pessoas riam dele, as pessoas o criticavam, mas ele tinha fé. E ele continuou ali, com o martelo e com o cinzel. Durante quanto tempo? 22 anos. Durante 22 anos. Ele passou por aquele trabalho árduo. Porque o processo de construção não é um processo lento. Vamos lembrar disso. É um processo demorado, mas que exige dedicação. E ele, durante 22 anos, todos os dias ele estava lá com o martelo e o cinzel. As pessoas riam, as pessoas criticavam, as pessoas se afastavam, mas Dáshira estava lá. Ao final de 22 anos, meus irmãos, e essa história é uma história real. Dáshira abriu uma passagem de 110 metros de comprimento, 10 metros de largura e 6 metros de profundidade. Ele reduziu de 55 quilômetros para 15 quilômetros a viagem. A partir daquele momento, as pessoas que riram dele, que acharam que ele era louco, que criticaram a fé dele, passaram a tê-lo como um herói. Porque desde que ficou possível passar por aquele caminho que Dáshira construiu, as pessoas tiveram melhores oportunidades de ir para a cidade, de ter um atendimento médico, de fazerem suas compras, de venderem o que produziam ali. A fé de Dáshira mudou a vida daquele lugar. Ele literalmente transportou uma montanha. Se Dáshira, com o martelo e o cinzel, foi capaz de construir essa estrada, essa passagem entre uma montanha rochosa, tão dura, tão difícil, por que nós somos incapazes de também cumprir com aquilo que pode mudar as nossas vidas, servir de exemplo para outras pessoas? Porque a maior dificuldade da fé é que muitas pessoas acham que para você ensinar a fé, você tem que falar. E não tem. Você tem que vivenciar. É através de exemplo, não é através de palavras que a gente evangeliza. Não foi São Francisco de Assis que disse? Prega o evangelho. E se for necessário, use palavras. Porque, na verdade, a gente demonstra a nossa fé, são nos momentos mesmo de dificuldade. E muitas vezes a nossa fé serve de exemplo para outras pessoas. Às vezes as pessoas dizem assim: nossa, mas você tá triste porque está passando por isso, mas você não é espírita, né? As pessoas acham que nós estamos imunes. Nós não estamos imunes, nós temos compreensão, mas isso também muitas vezes não impede que a gente tenha sentimento. Então, quando você vê um espírita desesperado porque alguém dele desencarnou, que exemplo esse espírita vai estar dando? No dia de hoje, se você vê um espírita aos prantos, desesperado porque meu pai, minha mãe, meu irmão, não sei mais quem, qualquer pessoa muito amada, que exemplo você vai dar da fé que você professa para as pessoas? Então, a fé que transporta montanhas, ela só é capaz de transportar através das nossas ações. Eu própria vivi um problema, e durante esse problema eu tive a oportunidade de trabalhar a minha fé. E dizer para Deus: olha, eu não vou te pedir, não vou pedir, Senhor, que o Senhor me cure, não vou pedir ao Senhor que o Senhor mude isso. A única coisa que eu peço é que o Senhor mantenha a minha fé.
Porque se eu perder a minha fé, como que eu vou enfrentar o câncer? Então, eu acredito que é através dessas ações, dessas atitudes, que a gente consegue exemplificar e auxiliar os nossos irmãos no conhecimento e na vivência da fé. Essa é a fé que transporta montanhas. As montanhas do medo, da insegurança, da falta de esperança. E eu rogo a Jesus que Ele possa envolver a todos nós em tamanha força que a nossa fé nunca se abale, mas que ela cresça, que ela se transforme em uma árvore e que ela possa nos abrigar e abrigar a todos aqueles com quem nós encontrarmos. Que Jesus nos abençoe. Gratidão, Azeri, mais uma vez por esse estudo. E vamos continuar construindo a nossa fé. Como você disse, é um processo. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso Pai, que é todo misericórdia, bondade, que apesar das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, da nossa falta de fé, continua nos amparando, continua com a sua misericórdia infinita. Obrigada por tudo, Pai. Nos ilumine, nos proteja sempre. Assim seja.